Olá, Leal. Nesse vídeo iremos apresentar o Ant Colony Optimization Algorithm. Meu nome é Guilherme Fernandes e comigo apresentarão Matheus Nogueira Lima e Vitor Eduardo Graça Oliveira. Nós seguiremos este sumário no vídeo a seguir. Primeiramente, a ideia de Ant Colony Optimization foi inicialmente proposta como Ant System pelo cientista da computação italiano Marco Dorigo, professor da Université Libre de Bruxelas, em 1992, na sua tese de doutorado Optimization, Learning and Natural Algorithms, com a colaboração de Vittorio Magneso e Alberto Colorni. Ant-System foi inicialmente aplicado para o problema do caixeiro viajante. Entretanto, o algoritmo ACO foi definido formalmente em 1999 por Dorigo, Di Caro e Gambardella. O algoritmo estuda sistemas artificiais, inspirando-se no comportamento de colônias de formigas da vida real, que são usadas para resolver problemas de otimização discretos. Para alcançar o melhor resultado em um problema, precisaríamos testar todas as possibilidades de resolução, e dependendo da complexidade, o número de combinações pode crescer de forma exponencial. Com isso, a busca pela melhor solução exata para um problema de otimização pode levar muito tempo, até vários anos em alguns casos, mesmo com o uso de supercomputadores, tornando essa abordagem inviável. Dessa forma, o uso de meta-heurística se torna essencial, pois conseguimos buscar soluções de forma inteligente, como no Ant Colony Optimizer, reduzindo drasticamente o tempo necessário para a resolução de um problema. Entretanto, para alcançar essa redução, as meta-heurísticas abrem mão da garantia de encontrar a melhor solução, podendo encontrar uma solução que não seja exata, mas que geralmente é muito próxima da melhor para resolver um problema, por conta de apenas um subconjunto de todas as possibilidades ser analisado. O ACO é um algoritmo de otimização focado em encontrar a melhor rota com base em como colônias de formigas se comportam em busca de alimento. Inicialmente, várias formigas procuram o melhor caminho entre uma origem e alguma fonte de alimento de forma aleatória sem se comunicar. Quando uma formiga encontra um caminho que consegue chegar ao destino, uma trilha de feromônios é deixada em cada aresta desse caminho. Quanto mais eficiente é uma rota, mais vezes uma formiga vai conseguir chegar ao alimento e vai liberar mais feromônio, deixando o cheiro da trilha dessa rota específica mais forte. Como o feromônio é uma substância volátil, a quantidade de feromônios nas arestas menos visitadas evapora com o tempo, impedindo que o algoritmo fique preso em ótimos locais. Com o passar do tempo, várias formigas irão convergir para a trilha com cheiro mais forte e vão encontrar um caminho que seja o melhor ou próximo do melhor. Agora nós iremos falar sobre a aplicação do Ant Colony Optimization em cima do problema do caixeiro viajante, que é o foco do nosso projeto. Contextualizando, o problema do caixeiro viajante ele descreve o cenário de um vendedor que precisa visitar um conjunto de cidades. Ele deve passar por cada cidade exatamente uma vez e obrigatoriamente retornar ao ponto de partida ao final na menor distância percorrida, ou seja, vai buscar o custo mínimo, né? O menor custo possível. O verdadeiro desafio, porém, está na explosão combinatória, porque o número de rotas possíveis cresce de forma n fatorial. Então, vamos pegar, por exemplo, né, que a gente está numa situação com 3 cidades. Então, a gente vai ter 3 fatoriais rotas possíveis. Né? Então, a gente vai ter 6 rotas possíveis. Né? Desse ponto de vista, não parece tão difícil. Porém, quando a gente já pensa em 10 cidades, a gente vai ter mais de 3,6 milhões de combinações para testar. Né? Então, tendo isso em vista, pela força bruta, é inviável a gente solucionar esse problema, mesmo com os computadores atuais, com supercomputadores. Né, a gente não tem tempo para fazer isso. Né? E por isso que a gente usa meta-heurísticas inteligentes, como é o caso do Ant Colony Optimization. É uma meta-heurística para tentar encontrar boas soluções em um tempo hábil. Agora que já entendemos por cima o problema do caixeiro viajante, qual é o objetivo a ser buscado, nós vamos trazer aqui essa imagem que é um grafo representando as cidades da França. E nessa imagem aqui nós vamos contextualizar cada etapa da aplicação do algoritmo, ou seja, o que acontece em cada etapa do algoritmo para que ele chegue até a solução, a melhor solução que ele encontrou para o problema do caixeiro viajante, que é encontrar a menor distância total percorrida. Então nós temos a etapa 1, que é a etapa em que as formigas começam a percorrer o mapa. E não há feromônio depositado nas trilhas. Né? Então as escolhas são baseadas na distância mais curta, em probabilidade aleatória.
Então, ele vai assumir uma rota inicial, que não é aquela rota ideal, mas ele tem que assumir alguma rota e a partir daí ele vai trabalhar. E por isso que ele vai para a etapa 2, que é a etapa que ele começa a percorrer diferentes caminhos simultaneamente, né? Então, as formigas começam a depositar feromônio por onde elas passam, por todos os caminhos que eles percorrem, né? Então, o gráfico ele tem essa densidade, né? Então, as formigas percorrem muitos caminhos diferentes, ela está testando os caminhos, né? E vão depositando feromônios. Na etapa 3, essa é uma etapa muito crucial para o algoritmo, né? Que ele começa a dar mais valor aos caminhos mais curtos. Então, os caminhos mais curtos são os caminhos que as formigas percorreram mais, começam a depositar mais feromônio, né? Então, acaba sendo um ciclo, né? Depositar mais feromônio, as formigas percorrem mais o caminho. Enquanto que acontece a evaporação, a gente consegue ver que tem umas linhas que vão perdendo a cor, né? Porque acontece essa evaporação de feromônio porque são rotas mais longas e as formigas deixaram de andar nessas rotas mais longas porque tem menos feromônio, justamente, né? Pela natureza do algoritmo. Então, isso leva até a etapa 4, que é a etapa de convergência para a solução ótima. Então, após várias iterações, a maioria das formigas vão eventualmente seguir uma trilha com maior concentração de feromônio. Então, o algoritmo ele vai convergir para alguma solução estável, que é, por exemplo, eu tenho nessa aqui para representar um percurso da cidade da França, né? Então, o algoritmo ele vai achar de alguma forma alguma solução que pode não ser ideal, mas é a melhor solução que ele encontrou no tempo hábil. Oi, tudo bem? Eu sou o Victor e vou falar sobre a parte matemática do algoritmo, fazendo um paralelo com o código implementado. Temos inicialmente que o problema pode ser representado como um grafo. A construção do grafo é feita no código da seguinte maneira. Uma variável cidades armazena as coordenadas das cidades no mapa em uma lista. Depois, usamos a variável número cidades para guardar a quantidade numérica das cidades e criamos uma lista com o nome de grafo. Em seguida, colocamos uma lista para cada posição do nosso grafo nesse primeiro for aqui, formando uma lista de listas. O objetivo desse loop aqui abaixo é gerar uma lista de adjacência, onde cada posição é uma cidade, e o conteúdo de cada lista, porque nós temos uma lista de listas, de uma posição, são as cidades que são adjacentes à cidade daquela posição. Ou seja, existe um caminho entre as duas cidades. No nosso código aqui, temos um grafo completo. O que isso significa? Que cada cidade tem um caminho para todas as outras cidades, ou seja, todas as cidades são interligadas entre si. Para calcular a distância entre as cidades, a fórmula da distância euclidiana foi utilizada na variável dist, e cada aresta é um objeto que contém a cidade vizinha, a distância entre as duas cidades, com a própria variável dist, a taxa de feromônio na aresta e a fórmula da heurística que pode variar dependendo do problema. Como queremos encontrar a distância mínima, estamos utilizando 1 sobre a distância entre as cidades. Depois de gerar o nosso grafo, vamos iniciar a contagem do tempo de execução na nossa variável tempo, usando a biblioteca time. Os parâmetros vão ser inicializados e a função caixeiro viajante ACO é utilizada, que vai retornar a melhor rota, a distância mínima e a quantidade de iterações feitas pelo algoritmo. Depois vamos ver que a quantidade de iterações não necessariamente vai ser o valor que colocamos na variável iterações, porque temos duas condições de parada. No começo do algoritmo, as formigas são colocadas na cidade 0, e a decisão de para qual cidade uma formiga vai se mover é dada por essa equação, onde PJK é a probabilidade de uma formiga K ir para uma aresta IJ qualquer, tal IJ, que parece um T, é a quantidade de feromônio em uma aresta IJ, eta IJ, que parece um N, é o valor da heurística para uma aresta IJ, e NJK é o conjunto de vértices ou cidades alcançáveis por uma formiga K a partir da cidade em que a formiga está. Também tem umas variáveis alfa e beta vistas no slide anterior, onde alfa controla a influência do feromônio e beta controla a influência da heurística na equação. Com isso, a probabilidade de cada aresta ser escolhida é essa multiplicação acima no numerador, dividida pela soma das multiplicações de todas as outras arestas alcançáveis, se essa aresta é alcançável, ou zero caso contrário. Depois de calcular todas as probabilidades, fazemos uma soma cumulativa das probabilidades da menor para a maior. Nesse exemplo aqui, temos 0 mais 0,05 forma o primeiro limite, que é o do arbusto, 0,05 mais 0,19 forma aquele limite ali, que é do 0,24, que é do carro, e 0,24 mais 0,76
forma o limite daquela nuvem azul lá. Nós vamos somando o resultado anterior com o resultado atual até que a soma seja igual a 1. Eu também resolvi arredondar para cima os valores das probabilidades do nosso exemplo, só para facilitar o cálculo também. Depois, escolhemos um número aleatório R, de 0 até 1, sendo R decimal, e o valor desse número vai cair em um desses limites, selecionando alguma aresta. No código, isso é feito no seguinte loop das formigas, abaixo do for de iterações, onde temos a rota de uma formiga, a cidade atual, a distância da rota e quais cidades já foram visitadas. Todas as variáveis são atualizadas durante a execução. A escolha de uma aresta é implementada na função selecionar aresta, onde temos os caminhos possíveis, as atratividades, que são os valores da multiplicação do numerador, o somatório das atratividades, que é o denominador, e de caminhos para identificar cada caminho possível. Também verificamos se a cidade já foi visitada e os cálculos das atratividades nesse loop aqui. Nesse loop abaixo, as probabilidades são calculadas para cada aresta. Geramos um número decimal aleatório R, guardamos a soma acumulativa em uma variável, encontramos em qual intervalo o número aleatório R cai e retornamos qual aresta foi selecionada a partir do seu ID. Isso é armazenado na variável próxima cidade na função caixeiro viajante SO. Após uma formiga K completar o seu caminho do caixeiro viajante, verificamos se esse é o melhor caminho encontrado até o momento. No código, verificamos nesse if aqui. Se a distância da rota de alguma formiga for menor que a distância mínima, atualizamos o valor da distância na variável distância min e guardamos a melhor rota. Para calcular a quantidade de feromônio, quando a determinada formiga K deposita em uma aresta IJ qualquer, temos a seguinte fórmula, onde Q é uma constante que representa a quantidade total de feromônio disponível de uma formiga K, e LK é o comprimento do caminho total percorrido por uma formiga, ou seja, a distância de uma rota inteira. Depois de todas as formigas finalizarem as suas rotas, a quantidade de feromônio de uma aresta J, que é utilizada na fórmula de probabilidade, é calculada pela seguinte fórmula, onde o ρ, que é essa variável que parece um P, é a taxa de evaporação do feromônio. Essa parte de 1 menos ρ vezes tal IJ é o valor anterior de feromônio com a evaporação. Somamos esse valor com o somatório da quantidade de feromônio depositada na aresta por cada formiga, visto na fórmula anterior nesse delta. Se o valor de ρ for igual a 1, ou seja, a evaporação for máxima, temos que apenas a parte do somatório vai contar para o valor de tal IJ, porque o feromônio anterior sempre vai evaporar por completo. No código, o valor anterior com a taxa de evaporação é implementado nesse for vizinhos em grafo, onde atualizamos o valor do feromônio para cada aresta. A parte do somatório é feita nesse for i em range formigas aqui abaixo. Esses dois loops aqui selecionados que parecem repetidos são necessários, porque o grafo é não direcionado. Ou seja, nós podemos ir e voltar de uma aresta. Então nós temos que atualizar o feromônio para a ida e também para a volta, pela forma como a estrutura de dados foi implementada. Por fim, temos as nossas duas condições de parada. O algoritmo para se todas as iterações definidas forem realizadas, ou se em alguma iteração todas as formigas realizarem a mesma rota. No código, a condição de parada das iterações foi implementada nesse return aqui, depois do for de iterações, e a condição de parada de todas as rotas sendo iguais para todas as formigas foi implementada nessa parte do código. A probabilidade das formigas encontrarem o mesmo caminho é muito pequena, então temos que quanto menor a quantidade de formigas, mais fácil disso acontecer e menos iterações do que as iterações definidas anteriormente vão ser feitas. Então é importante escolher uma quantidade de formigas pequena, mais suficiente para encontrar um bom resultado, e isso vai variar de problema para problema. Também implementamos um gráfico para ilustrar qual foi a melhor rota encontrada, utilizando a biblioteca matplotlib nesse import aqui. E ao executar o código, nós temos uma tabela com o melhor tour ou rota encontrada, o custo total ou a distância mínima, o número de iterações e o tempo de execução. E além disso, temos o gráfico do tour. Agora iremos concluir. Os pontos positivos que a gente trouxe é, primeiro, adaptação dinâmica. Porque diferente de outros métodos que precisam reiniciar se o mapa mudar, se um caminho bloquear, se um caminho for liberado, o algoritmo ele vai se adaptar em tempo real. Então, se um caminho é bloqueado, o feromônio vai evaporar e ele vai buscar outro caminho. Se um caminho é liberado, as formigas vão explorar para ver se é um caminho válido. Outro ponto positivo é a natureza construtiva. Então, o ACO ele vai sempre utilizar algo que ele fez de forma objetiva e útil. Em relação aos pontos negativos, custo computacional. A cada ciclo a tendência é ter mais processamento, consumir mais memória, em relação a heurísticas simples, né? Então, essa é a conclusão do uso do algoritmo.